Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos em Seu nome, mais uma vez, felizes por mais esta oportunidade que Sua misericórdia nos conceder a vida nos oferece para aprendermos com o Evangelho, Joana de Ângeles. E por isso, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos de toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E já vamos aqui dando boa noite, claro, afinal é sexta-feira, mais uma semana que passou, e mais perto está o Natal de todos nós. Então, amigos, sejam bem-vindos, eu e Célia aqui, damos boa noite para vocês, e vamos aqui cumprimentando, né? A Alzira Crepaldi, Alzirinha, tudo bem? Boa noite também para a Bárbara Santana Neri, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos vocês, e vamos iniciando sim, esperando que, como sempre, esteja tudo bem com vocês, né? Com a saúde, família, trabalho, amigos, enfim, aquilo que nós tanto queremos que seja um pouco de tranquilidade, um pouco de paz no nosso dia. E hoje é sexta-feira 13. Pois é, como diz, né, que eu vi uma mensagenzinha, sabe o que significa que hoje é sexta-feira 13? Exatamente, amanhã será sábado 14 e tudo continua, não é? Então, amigos, uma ótima noite para vocês, que tenhamos aqui um bom encontro, falando do Evangelho, falando também com as orientações de Joana de Ângeles. E no Evangelho, hoje, que nós vamos iniciar o capítulo 1 do Evangelho. Afinal de contas, reiniciamos o Evangelho, não é? E no capítulo 1 é: eu não vim destruir a lei. Então, aquilo que nosso mestre nos falou, eu não vim destruir a lei. E nós vamos ver hoje no capítulo 1, o primeiro item que fala de Moisés, e vai falar, claro, das tábuas da lei, falar dos mandamentos, aquilo que mais notabilizou Moisés, né, na sua passagem aqui por esta vida. Claro que ele se notabilizou por tudo que ele fez, né, para libertar o povo hebreu do Egito, quase 500 anos escravos. Enfim, conseguiu e devolveu o povo à sua terra, chamada Terra Santa, que chamavam a época. Vamos falar um pouquinho então de Moisés. E na sequência, Joana de Ângeles vai vir aqui conosco e vai falar sobre caridade. Capítulo 51 do livro Celeiro de Bênçãos vai falar sobre sempre caridade. É o que nos traz aqui hoje, então, Joana de Ângeles. E vamos começar assim, falando do Evangelho, falando sobre Moisés, que é o assunto de hoje, né? Objeto de tantos filmes já, não é? Os 10 Mandamentos, já em várias versões. Então, aproveitando também, né, a questão da libertação do povo egípcio, lá da dominação dos egípcios, vamos ver o que nos fala aqui Moisés. Começa então com São Mateus pelo Evangelho, que diz isso sobre o título do capítulo integral que nós vamos ver. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido fielmente, até um único J e um só ponto. Palavra de São Mateus.
Tudo que está na lei, o que é? Nosso progresso, né? Nossa evolução. Fugimos outros páramos, outras situações bem melhores do que essa que nós aqui estamos, mas claro que depende de nós também, né? Então, eu vou aproveitar e dar aqui uma boa noite também para Socorro Soares, também para o Roberto Mestre, boa noite para vocês, e já adiantando um ótimo final de semana, né? Moisés, vamos ver o que nos fala então aqui sobre Moisés, especificamente sobre as tábuas da lei, né? Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor, nosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sete, não furtareis. Oito, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do próximo. E 10. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esse é o 10º mandamento. Então não fala nem em roubar, fala em desejar. E desejar faz parte do nosso pensamento, quantas coisas desejamos e nem tudo conseguimos, claro, né? Mas aqui já disse. E diz o seguinte, então, a respeito, né, de Moisés e a respeito dos 10 mandamentos que acabamos de ler. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados, os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais, aliás, o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal a teu próximo, né, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. É o que nos fala o Evangelho de hoje, falando sobre Moisés. Claro, grande destaque que se dá a Moisés são as tábuas da lei, são os 10 mandamentos, que ele bem ali eu trouxe. E fala aqui também a questão das leis humanas, fala também sobre a questão das chamadas leis divinas. E nós entendemos perfeitamente claro que os 10 mandamentos são consideradas as leis divinas porque foram, como diz, né, toda a Bíblia, toda a história, as tábuas que Moisés trouxe as 10 leis entalhadas em pedra, né, e que passou a nortear então a vida, ou tentou passar a nortear a vida daquele povo difícil da época.
Hoje o povo é mais esclarecido e ainda esses 10 mandamentos aí, olha lá quantos que cumprem, se é que cumprem muitas vezes algum deles, não é? Então, a dureza de entendimento e o comportamento baseado nas coisas materiais, na vida, que é a visão que nós temos aqui, dominava a tudo, dominava a todos. Então se faziam às vezes coisas terríveis em função da própria sobrevivência. Mas os 10 mandamentos vieram exatamente para tentar limitar essa ação nefasta da impulsividade, do primitivismo, daquele maneira de viver, especialmente porque viveram quase 500 anos lá sobre o jugo dos egípcios. Então não dá sequer para imaginar o sofrimento de todos eles, sem perspectiva alguma, quantas e quantas gerações os judeus passaram, né, nesses 400 e tantos anos lá. E se considerarmos ainda que o tempo médio de vida era extremamente baixo, imagine então para quem era escravo, mal tinha lá o que comer para se sustentar. Então quantas e quantas gerações não foram se sucedendo durante esse período que eles lá ficaram no Egito, né, dominados, escravos. E Moisés fez esse trabalho extraordinariamente grande, né? Primeiro até muitas vezes para convencê-los a sair do Egito, porque aquela muitas vezes né, que a gente hoje usa falar na chamada síndrome de Estocolmo, né? Quando aqueles que são ali presos pelos bandidos se identificam com eles, esse tipo de coisa. Então era tanto tempo já naquela maneira de viver que praticamente estavam ali, né, como se diz, entregando para Deus e continuando. E veio Moisés e trouxe então essa nova de tirá-los do Egito. Muita luta até conseguir tirá-los, mas levaram, né, na época consigo todas as imperfeições, todos os problemas relacionados a tanto tempo fora e dominados. E teve então um trabalho extraordinariamente grande, Moisés, para tentar dominar, fazer aquele povo entender, né? Por isso mesmo, as leis divinas que estão ali pelos 10 mandamentos, Moisés teve que colocar uma série de leis para refrear aquele instinto, né, violento até, que eles tinham à época pela própria condição deles. Então, o que podia fazer? E muitas vezes as leis que eles faziam para tentar dominar a maneira de ação deles, o próprio Moisés dizia que teve uma inspiração divina, e como todos eram bem crentes ali, muitas dessas situações foram então colocadas nos diversos livros que foram constituindo a cultura hebraica à época e que foram então passando de geração a geração. E muitas das coisas vigentes, inclusive ainda muitas das nossas religiões hoje usam, e que estão lá no Velho Mandamento, uma época absolutamente diferente da época que nós vivemos hoje aqui, vamos dizer aqui, porque em muitos lugares ainda desse mundo tem condição terrível. Mas enfim, Moisés fez essas leis, né? E muitos a seguem à risca ainda hoje, apesar de Jesus ter vindo, ter dito de uma forma bem clara, específica para todos nós, tirando aquela ideia daquele Deus violento, bravo, que castigava, etc, 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 para o Deus de amor, para o Deus de caridade, para o Deus de paz. Ele condensou todos os mandamentos e tudo aquilo que os profetas falaram. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, né? Acima de tudo, mas ama o próximo como a si mesmo. Aí que é o grande problema, ora o próximo como a nós mesmos. Nós somos ainda extremamente egoístas, o nosso amor próprio, o nosso ego fala mais alto em tantas e tantas situações, mas nós vamos caminhando muito devagar. E já se passaram 2000 anos e continuamos ainda, muitas vezes escorregando, patinando, vamos tentando subir uma ladeira que é uma dificuldade muito grande, a gente escorrega, a gente não dá bola e volta. É nosso caminhar, né? Mas terá que chegar o tempo, sim, chegar o tempo em que nós precisamos tomar uma decisão sobre o que nós queremos para nossas vidas. E nossa vida material, ela reflete absolutamente na nossa vida espiritual. Aquilo que nós fazemos de complicado, nós também levamos, assim como aquilo que nós fazemos de bom, resgates que vamos efetuando, vão eliminando tantas impurezas que trazemos pelo correr dos séculos, amém, até os dias atuais. Novas encarnações virão, novas oportunidades, nosso generoso Pai Celestial nos dá, e dá sempre,
porque não há outro caminho para atingirmos a perfeição, o estágio luminoso, ou daqui a milênios, quantos milênios chegar, né, perto do nosso querido Mestre Jesus, vão milênios ainda, mas é um caminho irreversível para todos nós, então que estejamos atentos a tudo isso, né? E baseados e lastreados, claro que nos 10 mandamentos de Moisés, mas especificamente naquilo que Jesus falou: ama o próximo como a ti mesmo. Como amar a Deus se não conseguimos amar nem que está aqui do nosso lado e que nós vemos, que nós influenciamos, que nós somos influenciados, né? Então falar, eu amo a Deus, ou louvo a Deus, agradeço. Claro, temos sim o dever, a obrigação, porque nos deu a vida. Mas que amor temos na realidade? Se Ele pede para nós, ama o próximo como a ti mesmo, nós não conseguimos. Ou conseguimos muito pouco, ou nos esforçamos muito pouco, então nosso caminho é longo. Mas, por nossas atitudes, que seja breve, não é? Então vamos agradecendo também a Cacilda Cassiano, a Cleusa Oliveira, que também está aqui, aquele abraço para o Manuel Jimenez Neto também, a Adelino Santos, que também está aqui conosco, a todos vocês que estão conosco, não é? E nós falamos aqui então para todos vocês a respeito de Moisés, do velho mandamento, das leis divinas e das leis humanas. As leis mesmo que Moisés fez foram modificando. As nossas leis modificam aqui de um dia para o outro, não é? A gente vê aí a briga que é nesse bendito Congresso, com o governo, do governo com o Congresso, faz uma lei, faz um projeto de lei, aí, né, como diz o pessoal entendido da política lá, os comentaristas e tal, aqueles que estão fazendo a lei, querem colocar ali uma coisinha naquela lei, enfiam lá um artigo lá pelo meio, né, que tentam passar. É a famosa jabuti, já ouviu falar em jabuti na lei? Pois é. Aqui é uma lei que fala de um assunto e eles enfiam lá uma coisinha de outro assunto para tentar a aprovação. Então as coisas, né, que gerem nossos dias aqui. Então as leis humanas mudam tanto, segundo a época. Mas as leis de Deus não. Interessante seria mudar as leis humanas, observando que a lei de Deus nos pede para facilitar muito a nossa vida. Mas tudo a seu tempo. Então, amigos, vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz, lembrando que amanhã teremos um bazar imenso, mega bazar lá no Paz e Amor, ali do lado da prefeitura, no Lisdeu Bem número 30, fazendo uma grande liquidação de Natal, de tantas roupas, vamos ter também alimentos, bolo, etc. Vai ser então das 9 às 15, se não me engano. Então, dê uma passadinha lá, vai ser bom, muito bom. Joana de Ângeles chega para nós e vai falar sobre sempre caridade. Como diz, né, o Evangelho, ama ao próximo como a ti mesmo. Qual a maior expressão do amor, o amor segundo nosso Pai, segundo nosso Mestre Jesus, do que a caridade? Que não enxerga credo, não enxerga raça, não enxerga cor, não enxerga opção sexual, não enxerga cor de pele, não enxerga coisa nenhuma. A caridade na acepção do amor que nosso Mestre Jesus nos trouxe. E Joana, então, traz para nós esse assunto e nos diz. Vamos baixar um pouquinho aqui que eu corri demais. Ideal seria que não existisse a miséria de qualquer matiz. Sem dúvida, estaríamos no paraíso, fosse a dor expulsa do meio em que nos encontrássemos. Agradável redundaria o tempo, estivessem as paisagens coloridas de esperança e o espectro da enfermidade não rondasse os nossos passos. A realidade, porém, é bem outra. Onde quer que o espírito endividado para com a lei se encontre, aí estarão presentes suas necessidades em caráter de imperiosa cobrança. Nossos resgates, que não os tenhamos mais, né? E porque se apresentem aflições de toda ordem, não nos cabe refugiar-nos através de evasivas com que muitos se furtam ao dever da solidariedade, ao dever da caridade, por mais difíceis que estejam os nossos problemas.
Diante, pois, dos afligentes problemas que deparas pelo caminho, faz alguma coisa. Dispões de milagres de cordialidade ao teu alcance que podes distribuir sem prejuízos. Muitos corações pensam no auxílio material e recuam, considerando-se incapazes de distribuí-lo, argumentando que são incontáveis os necessitados. Outros se referem ao labor moral, ante os infelizes deste ou daquele teor, para logo desanimarem em face dos inúmeros dissabores com que se veem constrangidos. Podes e deves fazer alguma coisa. Cada semente de amor que plantes no coração será uma bênção a multiplicar-se e um desditoso a menos. A dádiva material que ora, ajuda e passa é o socorro na horizontal. Não te aflijas, pensando que a miséria retornará. Caso nada possas em relação ao futuro, produze em direção ao presente. A lâmpada moral que acende no país atormentado de um espírito será sol, sim, será sol emboscado num perene horizonte de luz. Não te preocupes raciocinando que nuvens tenebrosas poderão de futuro impedir a claridade. Ilumina hoje, produzindo na vertical da vida. A lição de amor pulsante no teu sentimento, que te leva a ajudar, converte-se em mensagem de caridade rutilante, que fugirá a teu próprio benefício, impedindo que a treva do cansaço e da revolta, da enfermidade, do desânimo, estabeleça morada. Morada no lar do corpo que teu espírito habita transitoriamente. Caridade, pois, sempre. E vem muito bem embutido, né? Muito bem embutido é o próprio Evangelho de hoje, quando nós falamos, né, das leis divinas que Moisés nos trouxe, e que Jesus, por suas próprias palavras, diz que eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar o cumprimento a ela. E tudo vai se cumprir, queiram ou não, esse queira ou não é meu, né? Até o último ponto, até o último parágrafo, até o último J, até o último acento, até a última circunstância. E ele diz, né, para que nós observemos os grandes dois maiores mandamentos absolutos: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque amando ao próximo como a nós mesmos, nós já vamos estar ali praticando de uma maneira clara as próprias tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, como assim a gente possa considerar, não é? Esse é o caminho, não há mínima dúvida, e ele aqui fala sobre a caridade, que é o grande caminho. Caridade que não precisa ser absolutamente material, mas pode ser de tantas outras maneiras, por uma boa palavra, um bom ouvido, uma oração que se faz por aquele necessitado, por aquele que precisa, por aquele que te pede, uma oração espontânea de você ver da aflição de alguém. É uma caridade que nós podemos fazer, que devemos sim fazer, porque é pela caridade que nós vamos conseguir ir eliminando todos os nossos problemas de tantas e tantas encarnações que cada um de nós tem. Quanto a isso, nenhum de nós, acredito, tenha dúvida alguma, né? Então é um trabalho para nós, absolutamente para nós. Então vamos cumprimentando também aqui, olha aí, o Adriano Santos, a Alessandra Branco, o Ayrton Pereira, grande abraço para o Ayrton, aí o Xará, também a Alessandra Branco, como eu já falei, o Roberto Lara Ribeiro. E é isso, meus amigos, todos vocês, todos nós que estamos aqui juntos. Quando se fala de caridade, é a exemplificação da maneira pela qual nós vamos conseguir amar-nos uns aos outros. E é exatamente pela caridade, que é não ficar cobrando tantas coisas dos outros, que nós não vamos conseguir mudar ninguém. A pessoa tem que mudar por sua vontade, por seu desejo, sentir que está errado em diversos aspectos da própria vida. Quantas e quantas virtudes, tanto relatadas, que nós passamos por cima.
e somos devedores em praticamente todas elas. Mas é no dia a dia que vamos conseguir ir progredindo, melhorando e resgatando nossas imperfeições. Como aqui diz Joana de Ângeles. Então que Deus, como sempre, nos ajude, né? Continue nos fortalecendo pela presença amorosa de Mestre Jesus também e por tudo aquilo que todos nós já sabemos. E sabemos muito bem, mas muitas vezes deixamos ao largo, como se diz, ou deixa que passa ali do meu lado. Enfim, atitudes de cada um de nós. Então, queridos amigos, vamos aqui cumprimentar os aniversariantes também de hoje. Dia 13, o Carlos Lusitano, Fábio Polidoro, Valdo Guimarães, Gilmara Ferreira, Luzinete Souza, Adilson Sagradim. Amanhã temos o João Adalto, temos também a Benoci Terezinha. Então, um grande abraço para os aniversariantes de hoje, de amanhã. Tem aniversariantes de domingo. Deixa eu pegar aqui, que falhou aqui o meu controle. Olha que coisa, isso acontece com todos nós, né? Então, vamos dar uma corridinha rápida aqui, vamos abrir o Facebook, vamos procurar aqui os aniversariantes. Aqui fala dos aniversários. Já vimos os de hoje, de ontem. Vamos ver aqui os próximos. Vamos correr. Vamos lá. Aqui, chegando 14, olha aqui, 15, achei. Amália Branco, Sebastião Gonçalves do Carmo, Simone Mariano, também o Nilton Oliveira, também Humberto Monteiro, aniversariando no domingo, a Maria Socorro Felipe. Então, nosso grande abraço para todos vocês também, né? Que eu não citei aqui no meu controle, mas vocês, com toda certeza, estão firmes e fortes aí. Então, meus amigos, vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Quando falamos sobre Moisés, falamos sobre caridade, e é sempre bom, né, ouvirmos falar sobre os 10 mandamentos, sobre a caridade, sobre nosso Pai. Vamos ao nosso encerramento, fazer a prece, levar aqueles nossos irmãos que tanto necessitam, todos nós sabemos. Muitas vezes não está aqui na minha listagem, mas está no pensamento, está no coração de todos vocês. Isso que é importante, que é fundamental. Esses pedidos, esse pensamento amoroso, para aqueles que necessitam, sejam parentes, sejam amigos, enfim, que saia realmente do coração de cada um de vocês. Mesmo que alguém peça para vocês pedirem, aqueles que vocês pedem, porque vocês sentem a necessidade, querem auxiliar. Então, a mentalização é muito importante nesse momento de prece, participar do momento de prece também é muito importante, pela própria vibração, pela sintonia, né, mental que vocês têm direto com cada um desses que vocês pedem. Então, que Deus nos auxilie, nos fortaleça, e a todos esses irmãos, claro, por quem nós pedimos. Então vocês também vão mentalizando, e nós vamos aqui orar por Aline Priscila de Camargo, Amanda Gazela Cassiano, Cláudio Calef, Décio da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jair Faciola, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Codúcio, Silvanine Codúcio, Juliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresta, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriano, Dona Bela Basso, Maria Clara Santana, Joaci Soares Souza, Maurício Barros, Carla Alvarenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Helena Santana Santos, Gabriel Luiz Miller. E também nós vamos orar, né, que tivemos um pedido hoje aqui, pela Maria e Ananias Ribeiro, né? Rodrigues, a minha letra está péssima. A esses irmãos que faleceram um pertinho do outro, né? Pedido aqui de uma conhecida nossa, de uma amiga nossa que tem um trabalho mediúnico conosco. Estamos incluindo em nossa prece, pedindo a Deus o fortalecimento para eles espiritualmente, para os amigos, familiares, também o fortalecimento e a paz no coração, né? Para que possam todos prosseguir sua jornada, eles no plano espiritual e nós aqui enfrentando as dificuldades do dia a dia. E também orar pela minha irmã, a Terceira Antonella, passou por um momento difícil, né? Uma doentada, mas que Deus fortaleça e vamos superar os problemas, seguindo em frente com muita fé, com muito amor no coração. Tá bom? Então vamos para o nosso momento de prece. Vamos mentalizando nossos irmãos.
nesse início, então, tranquilizando o nosso pensamento. Vamos lá, então. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui nos reunimos novamente, sob seu nome, sob Mestre Jesus, agradecendo tantas e tantas bênçãos recebidas e a vida que sua misericórdia nos concede para batalharmos por nosso progresso, amado Pai. E assim felizes, nós os louvamos, agradecemos e levamos sim nossos pedidos até vós, as nossas súplicas, pedindo por todos os aniversariantes felizes destes dias, pedindo por tantos pais que recebem seus filhos que vêm ao mundo, pedindo por nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, continuando sua caminhada no plano espiritual, assim como muitos nossos irmãos também nos deixam nesses dias, conforto aos seus familiares e paz em sua jornada. Pedimos ainda, Pai, por esses nossos irmãos que aqui demos os nomes, por esses que mentalizamos, necessitando sim de seu fortalecimento para o prosseguimento da caminhada, todos juntos. Pedimos que abençoeis nossas famílias, pedimos que abençoeis as famílias de seus filhos que estão se formando. E amanhã pedimos sim pelo Bruno, pedimos sim pela Vitória, que se casarão, lançando ao mundo a esperança de uma vida cheia de vida, cheia de amor, que as bênçãos estejam em sua caminhada e na caminhada de todos os seus filhos, que assim continuam juntos. Abençoa, Pai, seus filhos também, em sofrimento, em dificuldades, abençoando a todos, e vitimados muitas vezes por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, nosso orgulho, vaidade. Abençoa a todos, fortalece a todos. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, abençoa aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que têm o seu trabalho, que o valorizam. Abençoa nossas casas de oração de todos os credos, onde nossos irmãos se reúnem com alegria para vos louvar e vos agradecer. Abençoa, Pai, essas crianças, esses jovens, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo, decidindo o seu caminho, sua caminhada, mas que seja sempre, sempre baseada no amor, na caridade, no respeito, solidariedade, paciência, tolerância, na indulgência, no perdão, e que juntos possamos recuperar este planeta que clama por socorro, porque tanto já o prejudicamos, Pai, com nossa ganância e mesmo nossa ignorância. Tanto mal já fizemos a este mundo maravilhoso que criastes para nós encarnados e também seus filhos desencarnados. Levamos a vós assim, vos agradecendo pela água que temos ao nosso lado e que a fluidifiqueis para organizar, para assim estabilizar nosso corpo físico. Levando a vós a prece que nosso querido Mestre nos ensinou, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todos os males. E que assim seja. E que assim seja, amado Pai, trazendo para nós, sobre nós, suas bênçãos, a sua luz, trazendo sua misericórdia para todos. E que sim,
tantas bênçãos encontrem nossos irmãos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que sua luz celestial esteja abençoando, esteja equilibrando nossos corpos físicos, nossos corpos espirituais, nossas mentes, harmonizando-nos e harmonizados. Harmonizemos nossos lares, os ambientes onde formos, e distribuamos seu amor e sua paz a todos nossos irmãos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, abençoa assim nossos bons espíritos e abençoa todos nossos irmãos perdidos em sua caminhada, trilhando maus caminhos, para que retornem ao caminho do amor e do bem, fortalecidos sempre por vós, amado Pai. Que a luz esteja iluminando seus caminhos. Por isso nós os agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. E assim, queridos amigos, agradecemos sim a participação também de vocês nesse momento, especialmente no momento da prece, onde nós levamos nosso coração, nossos pedidos ao nosso Pai, mas por estarem também todos nós juntos acompanhando o Evangelho, acompanhando Joana de Ângeles, para o benefício todo nosso. Então eu e Célia agradecemos a participação de vocês, a paciência de vocês, mas juntos nós conseguimos muito mais, todos nós sabemos disso. Então, para todos vocês, um beijo muito grande, meu da Célia, aquele abraço, coração a coração, e continuemos juntos, estejamos sempre juntos, orando, agradecendo acima de tudo, e abertos às orientações de nosso Pai, com tantas e tantas que nós temos acesso. Então, queridos amigos, marcamos um novo encontro para segunda-feira. Segunda-feira estaremos de volta com a permissão, do Pai, suas bênçãos, claro, com saúde para todos nós, familiares, para todos os filhos do Pai, e sim, com muita alegria para mais um encontro. Então, amigos, resta dizer que a paz e pedir que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, em suas mentes, e vamos distribuir sempre e sempre. Claro, que esteja com todos nós. Então, amigos, tenham uma linda noite, um bom descanso, belo final de semana, e até segunda-feira, mais uma vez juntos. Agora, e que seja sempre. Fiquem todos muito bem e até segunda-feira. Tchau.